No Brasil, a cada ano, mais de 12 mil casos graves da doença são notificados. Mas você sabe o que é a leptospirose? A repórter Adriana Santos conta pra gente. A leptospirose é uma doença transmitida principalmente pela urina do rato. Se manifesta com febre alta e pele amarelada, podendo ser confundida com uma hepatite A se não for bem diagnosticada. Não tratada a tempo, pode levar à morte. A enfermeira Rubia Almeida explica mais sobre a doença. A leptospirose é uma zoonose. Na Bahia é comum, muito em Salvador. Não há uma região que tenha o maior número de casos hoje do que em Salvador, aqui na Bahia. A forma de contágio é através do contato com a água ou diretamente com urina ou ingestão de alimentos contaminados. Ou seja, basicamente, quem se expõe à água que está infectada com a urina de animais, normalmente aqui na nossa região do rato, quem toma, bebe, no caso, a latinha refrigerante, é muito comum as pessoas beberem sem lavar. É muito comum, às vezes, quando as pessoas chegarem internadas, o senhor tem uma noção, eu tomei um refrigerante e realmente eu não sei se estava lavado ou não. Então é dessa, mas pode ser passado do animal para o homem e também do homem para o homem. É mais difícil, mas raramente, mas acontece. E quais os sintomas dessa doença? A princípio, as pessoas vão sentir cefaleia, com dores de cabeça, muitas dores, é bem comum mesmo, característica da doença, dor na panturrilha. É uma dor mesmo insuportável que a pessoa não consegue se locomover, não consegue levantar, ela fica basicamente deitada. Às vezes eles são trazidos para cá de maca, carregado por familiares. E a icterícia, né, que é a cor amarelada. Né? Você nota bem, às vezes não muito na pele, mas os olhos bem amarelados. A leptospirose acontece em diversas partes do mundo, mas a maioria dos casos ocorre em países tropicais em desenvolvimento. No Brasil, a cada ano, mais de 12 mil casos graves são notificados. Já em Salvador, no ano de 2011, foram notificados 108 casos, sendo que 8 evoluíram para a morte. O período chuvoso entre abril e setembro é a época mais propícia para o contágio. Confira como se prevenir. Primeiramente, evite contato com água, né? Com água parada, evite contato com água suja. No tempo de chuva, se proteja, use os calçados fechados. Né? E as pessoas que trabalham, como pedreiros, como os feirantes, têm que ter um máximo de cuidado em não usar sandálias. Porque mesmo assim, a chuva vem de forma inesperada. Às vezes o dia está claro e aí está sem sol, tudo maravilhoso. Chove e você não está preparado para aquilo. Então se expõe desnecessariamente. Ou anda sempre com um calçado fechado na bolsa, ou então já ande nesse tempo de chuva com calçado. Melhor prevenção para se evitar a doença, você um cuidado consigo, é evitar as poças de água e água. Cuidado quando for comer algum alimento. Agora, no geral, seria uma questão de coleta de lixo, evitar jogar os lixos na rua, coletar no lugar certo, que aí já tem que ser uma campanha a nível de cidade, de começar pelos bairros e se propagando por toda a cidade. Qual o fluxo de pessoas atendidas aqui no Hospital Couto Maia com o caso de leptospirose? Bem, normalmente o período vai de maio a agosto, são os meses de chuva, né, os meses que mais acontece, e eventualmente um ou outro caso mês de fevereiro, por exemplo, esse último, agora em 2012 a gente teve uma média de 3 a 4 casos de leptospirose aqui no mês de fevereiro, que não é um mês tão comum, mas a cada ano muda, tem ano que é menos, tem ano que é mais, mas 5, 6 casos, 3, 2, 1, não tem assim, na verdade ele não é uma constante. Ele varia muito de ano, da quantidade, engraçado, da quantidade de chuva e até mesmo os meses. Muitas vezes os meses. Teve ano de um mês mais populoso aqui de pacientes com leptospirose no mês de junho. Aí tem mês que é maio, tem ano que é maio. Então não há uma constância, mas os meses mais frequentes são de maio a junho. O tratamento da leptospirose é só feito no Hospital Couto Maia ou qual outra unidade hospitalar está apta a oferecer isso?
o Oswalcotumaya é a referência para a leptospirose. Se o paciente for atendido e constatado, ele vai ser regulado para aqui. Como a leptospirose não é muito divulgada nos meios de comunicação, fui até as ruas para saber se a população anda informada sobre o assunto. Meu nome é Edson Benedito, 36 anos. É a doença transmitida pelo rato. Você sabe quais são os sintomas da leptospirose? Sintoma não sei. E você acha que essa doença deveria ser mais abordada no meio de comunicação, televisão, rádio, internet? Com certeza, deveria sim. André, 26 anos. A doença da urina do rato. Você sabe quais são os sintomas da doença? Deve ser febre, dor de cabeça. E você acha que a doença deveria ser mais abordada nos meios de comunicação, televisão, rádio, essas coisas? Sim, deveria. Mariana de Carvalho Passos, 28 anos. Eu sei que é uma doença do rato, né? Transmitida pelo rato. Você sabe quais são os sintomas da leptospirose? Dor de cabeça, febre. Eu acho que só, né? Você acha que essa doença deveria ser mais abordada nas campanhas de prevenção? Com certeza, principalmente nos postos de saúde, na televisão, no rádio. E os agentes comunitários também deveriam ir muito nas casas, estar informando essa doença, por causa das crianças que ficam na rua em época de chuva, muita poça de água aqui em Salvador e muito rato também. A leptospirose pode levar à morte e todo cuidado é pouco, principalmente na nossa cidade que tem vários problemas de saneamento básico. A recomendação é: evite água suja, lama ou contato com esgotos e acúmulos de lixo, bebida em latas e garrafas no gargalo. E a mais importante, ande sempre calçado. Adriana Santos para o Jornal da Cidade.